Graças a Deus, sejam bem-vindos ao nosso canal Pastor Diógenes Souza. Deus me colocou no meu coração esse desejo de criar esse canal para que nós pudéssemos compartilhar experiência, para eu transmitir o que Deus tem colocado no meu coração. A palavra de Deus está dentro de mim, eu preciso passar esse conhecimento para frente. E se de alguma maneira eu tenho sido usado por Deus para abençoar você, escreva aí, deixa o seu like, deixa o nome por oração, que eu estarei orando por você. A Bíblia Sagrada diz aqui em Salmo 122, a Bíblia fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então para o Davi era um motivo de alegria, quando chamava ele para ir na casa do Senhor. A Bíblia diz no versículo 2 do 122, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Os nossos pés têm que estar dentro de Jerusalém. A nossa Jerusalém espiritual é a palavra de Deus. A Bíblia fala: aquele que pula o muro, uma cobra picará. Ou seja, aquele que ultrapassa o limite, aquele que deixou de andar no temor ao Senhor. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E a Bíblia chama de louco aqueles que desprezam o temor ao Senhor. A Bíblia fala que teve um profeta aqui no livro de Jeremias, que ele fez algo inusitado e ele sofreu a consequência por isso. A Bíblia fala aqui em Jeremias capítulo 37, versículo de número 11, diz: e sucedeu que subindo de Jerusalém o exército dos caldeus, por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim para receber a sua parte no meio do povo. Então Jeremias, a cidade de Jerusalém estava cercada, sitiada. Ele sai de Jerusalém a fim de pegar um terreno, uma propriedade, uma herança que era para ele por direito. Mas às vezes não é que Deus não queira dar, às vezes não é o momento. Às vezes tem pessoas que ela quer casar no momento que não é para ela casar ainda, ela não está madura o suficiente, independente da idade, A pessoa às vezes ela precisa amadurecer um pouco para a vida dois, ou para abrir o seu próprio negócio, ou para fazer uma viagem, Os nossos pés têm que estar dentro de Jerusalém. E logo que ele está saindo de Jerusalém, diz aqui a Bíblia Sagrada no versículo de número 13: e estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o qual prendeu a Jeremias o profeta, dizendo: tu foges para os caldeus. A cidade estava cercada, e aí ele estava saindo fora para buscar essa propriedade. Ele foi interpretado que ele iria fugir da batalha, E nesse momento a Bíblia fala no versículo 14, e Jeremias diz: isso é falso, não fujo para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos. Assim Jerias prendeu Jeremias e o levou aos príncipes. Às vezes é algo que você está buscando, às vezes é aquilo que é fora da palavra de Deus. Às vezes pode ser uma fonte de renda, pode ser uma fonte de prazer, pode ser uma novidade. Esteja na palavra de Deus. E o versículo 15: e os príncipes se iraram muito contra Jeremias e o feriram e puseram na prisão na casa de Jonatas, o escrivão, porque o tinha transformado em cárcere. Quantas pessoas você conhece que começaram bem? Ela vinha bem, todo mundo está bem até que se prova ao contrário. Ela estava na casa de Deus, estava na presença de Deus, até que a pessoa foi buscar alguma coisa no mundo, e isso prendeu ela, A pessoa ela falando: eu acho que eu posso estar na igreja e eu posso estar acompanhando a coisa do mundo. Deu certo uma vez, duas, até que não dá certo mais. A Bíblia fala que nós não podemos servir a dois senhores. Prenderam Jeremias. Às vezes tem pessoas que estão presa numa prisão sem grade, numa prisão sem muro. Ela está presa num vício, ela está presa num sentimento, está presa num comportamento, ela está presa num demônio. Por quê? Porque ela saiu da presença de Deus. Versículo 16: entrando pois Jeremias na casa do calabouço, nas suas celas, ficou ali Jeremias muitos dias. Misericórdia. Ele estava livre, ele tinha liberdade. Ele foi buscar algo que era fora da cidade. A
Às vezes você está buscando algo que é fora da palavra de Deus, e isso vai te prender. E aí o versículo 21 diz assim: então ordenou o rei Ezequias que pusesse Jeremias no átrio da guarda, e deram-lhe um bolo de pão cada dia da rua dos padeiros, até que se acabou todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Então a Bíblia fala que acabou o pão da cidade. Agora ele está comendo pão seco, pão duro. Acabou o alimento. Às vezes a pessoa está comendo, como diz o ditado, pão que o diabo amassou com o rabo, pisou por cima. Tem pessoas que estão experimentando o sabor amargo da vida. Por quê? Quando Deus te dá filhos, filho é herança do Senhor. Filho é para ser um presente de Deus, é para ser uma bênção, não é para ser uma dor de cabeça. Tem pessoas que estão tendo dor de cabeça. Ela está tendo que ir lá no presídio para visitar o filho, está tendo que estar comparecendo no fórum, né? Às vezes tem pessoas que estão se responsabilizando pelo filho do neto, por exemplo, civilmente. Por quê? Porque em questão de pensão alimentícia está tendo problemas. Por quê? Porque está fora da palavra de Deus. Nós temos que estar na palavra de Deus em nome de Jesus. Aí o capítulo 38, versículo 6 diz assim: então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou Jeremias na lama. Você vê que o salário do pecado é a morte, e cada vez a pessoa vai se afundando mais, vai se atolando mais. Ele atolou na lama. No versículo 7, ouvindo pois Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinha metido a Jeremias no calabouço, estava porém o rei assentado à porta de Benjamim. Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei dizendo: ó rei, meu senhor, agiram mal esses homens em tudo quanto fizeram a Jeremias. O profeta lançou-o no calabouço, descer, certo, morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então aparece um cidadão lá chamado Ebed-Meleque, que intercede por ele ao rei. Talvez esse Ebed-Meleque hoje seja eu, intercedendo a Deus por você, né? E a Bíblia diz aqui no versículo 10: então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo, e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos, e roupas velhas embocado, e desceu-os a Jeremias o calabouço por meio de cordas. Ele estava tão fraco que precisou pegar trapos velhos e colocar debaixo dos braços dele para poder puxá-lo de corda. E aí diz aqui a Bíblia Sagrada: e disse Ebed-Meleque o etíope a Jeremias: põe agora esses trapos velhos e outros, já apodrecidos, nas covas dos teus braços, por debaixo das cordas. E Jeremias fez assim, e puxaram Jeremias com as cordas e o tiraram do calabouço, e ficou Jeremias no ato da corda. Sempre quando você cair no calabouço, Deus tem uma palavra para te ajudar, para te puxar, né? Para te levantar. A palavra de Deus nunca é para te derrubar, sempre é para te levantar. Qual é a área da sua vida que você precisa se levantar hoje? Precisa tomar uma decisão hoje, precisa se erguer hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração. Você quer a minha oração? Deixa eu abençoar a sua vida. Pai, eu abençoo essa pessoa em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu creio, ó Deus, na manifestação do seu poder. Manifesta, Deus, a tua bênção, que todo mal seja quebrado em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Louvado seja Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus.